Olá, vamos então para a aula de número 7. Esta aula trabalha ainda com a carta aos Efésios, especificamente o capítulo 3 de Efésios. A passagem áurea é Efésios 3, 20 a 21, texto esse que recomendo você memorize junto com os seus alunos. Estas expressões que nós colocamos no texto áureo, estes textos no texto áureo ou do texto áureo, devem estar na memória dos nossos alunos e também de você, professor. Então, este texto trabalha com a questão da missão. Uma reflexão aqui no capítulo 3 sobre a missão da igreja, a missão do crente, que é expandir, levar o evangelho, multiplicar os crentes. E é uma questão, então, de chamada, comprometimento e responsabilidade. Os crentes não são salvos parados a aguardarem simplesmente a própria morte ou a volta de Jesus. Eles são salvos para se envolverem na família de Deus, se envolverem no projeto de Deus, que é promover o crescimento e a edificação da igreja do Senhor na terra, até a volta de Jesus, efetivamente, não é? Mas há uma missão. Os crentes recebem não apenas a salvação de Deus, naquele momento precioso da conversão, mas também recebem uma missão. O texto também trabalha aqui a resposta de Deus diante da chamada, que tem a ver com os atos divinos. Né? Estes atos divinos são descritos aqui na linguagem do mistério revelado. Deus revela e este mistério revelado é justamente a forma como ele salva o ser humano, como ele implementa a sua obra na história da humanidade e na história do cosmos como um todo, porque o cosmos está se encaminhando para os propósitos definidos por Deus na sua própria criação. Esse texto também trabalha um aspecto do perfil do pregador. Então, se ele discute a missão, a mensagem, se ele discute a responsabilidade, se ele discute o papel de Deus em revelar o Evangelho, também discute aqui o perfil do pregador. E ele começa a fazer isso analisando-se. O Paulo faz isso fazendo uma autoanálise. E ele diz, de uma forma muito interessante, que ele não possuía um perfil aos olhos humanos para fazer aquilo. Se alguém fosse levantar um perfil de missionário para aquela oportunidade, o Paulo talvez não se encaixasse neste perfil. Paulo não passaria no crivo daquela igreja se ela fosse levantar um perfil aos olhos humanos. Mas o Paulo argumenta que mesmo não apresentando este perfil adequado aos olhos humanos, por quê? Porque ele foi no passado um perseguidor da igreja, ele foi um fariseu, ele esteve comprometido com o farisaísmo judaico, ele se envolveu na morte de um líder da igreja de Jerusalém. Apesar de o Paulo ter um passado assim muito nebuloso do ponto de vista religioso, ainda assim ele foi transformado por Deus e feito obreiro, feito servo. O que aconteceu? O que aconteceu na vida dele é que a graça divina, a graça de Deus, transformou Paulo e atuou nas suas imperfeições, atuou na sua incapacidade. Então Deus atua por meio das nossas incapacidades. Nós fazemos a obra não porque somos inteligentes, bem preparados. Um professor não ministra sua aula na igreja porque ele tem uma formação na área, porque ele tem doutorado naquela temática. Ele ministra porque o Espírito o qualifica, Deus o prepara para aquele ofício. Então as atividades espirituais são de preparo espiritual. E Cristo atuou em Paulo para fazê-lo ministro e ele faz isso em nossas próprias vidas na atualidade. A passagem ainda afirma a vida de oração necessária para o ministério, porque a oração promove humildade, submissão aos projetos de Deus. A oração promove adoração a Deus pelas obras que Ele faz. A adoração, acima de tudo, reconhece a autoridade divina sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Por meio da oração, é possível dizer, como Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, uma oração, uma vida de oração produz estas marcas na vida do crente. E o Paulo, por fim, acaba levantando a questão de onde vem, então, o poder que os ministros precisam buscar para a atividade que Deus deu a eles. A resposta dele é por meio de uma vida
de busca e de oração. Deus, então, responde promovendo o ministério destes ministros, inclusive o seu próprio ministério, querido professor. Vamos parar por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser.